E o tema da mensagem de hoje é esse aqui que está na tela. Repete comigo aqui, vamos lá, 1, 2, 3, vai. É uma pergunta, encare essa pergunta como se fosse de Deus para você. Na verdade, é uma pergunta de Deus para você. O que você responde para Jesus diante dessa pergunta? Ele pergunta para você: filho, filha, você me ama? E a mensagem de hoje é uma mensagem completamente profética, uma mensagem do céu para a terra, né? É interessante que essa pergunta Jesus fez na Bíblia para um homem. Está lá em João, capítulo 21, versículo 16 e 17. Olha o que a Bíblia diz em João 21, versículo 16 e 17. Coloca na NVI, por favor. Olha o que está escrito aqui. Leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3, vai. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu o quê? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, né? E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Aqui está a pergunta que não quer calar: você me ama? Pergunta que Jesus fez para Pedro e que Jesus está hoje fazendo para você. Então, antes de eu começar a falar, explicar um pouquinho da história, eu quero convidar você a curvar sua cabeça e nós orarmos juntos em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, ao teu nome seja a glória, o louvor e a adoração. Pai, nós entregamos a direção desse culto à tua presença, pedimos ao Espírito Santo que ele venha sobre nós com poder e com autoridade. Deus, que a tua voz seja ecoada, que a tua presença se manifeste, que o seu poder seja derramado nesse lugar e que o teu nome seja engrandecido, que os teus filhos sejam atraídos para o centro da tua vontade. É isso que nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, essa pergunta aqui que a gente acabou de ver aqui, o texto da palavra de Deus, qual é o contexto da história? A Bíblia fala que Jesus faz essa pergunta para Simão Pedro, né? Que a gente conhece na Bíblia como Pedro, né? E é interessante o contexto, porque Pedro é aquele cara que conheceu a Jesus. O que Pedro era antes de ser apóstolo? Ele era um pescador, sim ou não, gente? Ele era um pescador. Um dia ele estava pescando, né? E ele tinha pescado a noite inteira, não tinha dado nada. De repente Jesus pede o barco dele emprestado para poder usar para pregar a palavra. Pedro cede o barco, Jesus prega a palavra usando o barco de Pedro e diz para Pedro no final da pregação: agora você vai ali para o outro lado do rio e jogue a rede lá do outro lado. E aí Pedro, desconfiado, já tinha trabalhado a noite inteira, não tinha pego nada, ele vai lá e joga a rede. E a rede fica engatada, e eram muitos e muitos peixes. E diz a Bíblia que quando Pedro olha aquilo, ele entende que aquilo só seria possível por um milagre. Ele se joga de joelho aos pés de Jesus e diz: por favor, saia do meu barco, porque eu não sou digno, eu sou um homem pecador. Jesus pega Pedro pela mão, levanta ele e diz assim: olha, até hoje você foi um pescador de peixes, mas a partir de hoje eu vou fazer de você um pescador de homens. E esse Pedro que Jesus disse que vai fazer um pescador de homens, começa a andar com Jesus. E ele anda com Jesus por 3 anos e meio. Um dia Jesus começa a falar do sacrifício da cruz. Ele começa a dizer: porque convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, e eu vou precisar morrer, eu vou passar por tudo isso. Pedro se levanta bravo e diz assim: de maneira nenhuma, Senhor, eu jamais permitirei que isso aconteça contigo, só se for por cima do meu cadáver. Jesus olha para ele e diz: Pedro, calma, baixa a bola, né? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí esse Pedro, no dia da provação, do teste da fidelidade, Pedro nega Jesus 3 vezes. Diga comigo, 3 vezes. E aí, gente, depois que Pedro peca, depois que Pedro nega Jesus, ele entra numa crise profunda. Ele entra numa crise profunda. E é o que acontece com a maioria de nós. Quando a gente comete um erro grave contra Deus ou contra alguém, a gente acha que não tem mais jeito, que é o final da linha, que os erros definiram o nosso destino. E aí Pedro, diz a Bíblia, se você pegar João capítulo 21, essa história aqui que a gente acabou de ler, a Bíblia diz que Pedro olha para 7 dos apóstolos e diz assim: bora fazer o seguinte, bora voltar a ser pescador de novo.
E ele chama a turma e ele vai pescar com a turma de novo. E eles estavam lá jogando rede, e não pegavam nada, né? E nesse contexto, Jesus tinha falado que você será o quê? Um pescador de... E Pedro tinha voltado para a velha prática, para a antiga profissão, para a antiga vida. E Pedro estava lá, e diz a Bíblia, aqui nesse texto, que Pedro estava peladão, provavelmente chapadão, né? Pedro estava nu no barco, está escrito. E de repente, amanhecendo o dia, alguém diz: ei, cara, vai lá no meio e joga a rede do outro lado. Pedro joga a rede, a coisa engata de novo. Ele pensava que era um toco, puxaram mais forte, viram que na rede tinham 153 grandes peixes. Isso logo depois dele ter negado Jesus 3 vezes. E aí quando Pedro vê aquilo, Pedro era espalhafatoso, né? Pedro pula no rio, de nu mesmo, e vai nadando. Ele deixou os outros lá puxando a rede, ele foi nadando pelado até a praia. Está aí no contexto. Ele vai nadando, eu fico imaginando o que passa na cabeça de Pedro naquele nado. Eita, que o cara me pegou aqui pelado, desviei todo mundo, ainda vou dar bafo na cara dele. Ele vai me pegar, ele vai me comer vivo, ele vai me dar uma lição de moral. E é interessante que quando Pedro chega na beira da praia, Jesus não fala nada, pelo contrário, tinha um tambaqui na brasa, a mesa estava um peixe assado já, não sei quem assou, mas Jesus preparou um peixe, já tinha um peixe assado, e Jesus disse: traz mais peixe para completar o jantar. Ele disse: fazem um jantar maravilhoso. E Pedro olhando e dizendo: ele está usando a tática da vovó, primeiro dá o pirão, para depois entrar com o cinturão. Pedro esperando, no final da história ele vai pegar, ele vai me amassar. E aí Jesus chama Pedro para o canto, ele disse: é agora. Jesus olha nos olhos dele e pergunta: Simão, só quero saber uma coisa de você. Você me ama? E é interessante que Pedro negou Jesus quantas vezes? E a gente vai ver no texto que Jesus pergunta dele 3 vezes: você me ama? Você me ama? Você me ama? Sabe o que eu aprendo aqui? Não importa quantas vezes você errou, se você estiver disposto a se levantar e a continuar prosseguindo e amando o Senhor, Ele vai restaurar você todas as vezes. Você me ama? Então a pergunta é essa, né? Você me ama? É a pergunta de Deus para você. E aí a gente vai aprender algumas questões em relação a essa situação. Número 1, se você me ama, eu vou pregar aqui na pessoa, não vou pregar nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira pessoa. Vou pregar na pessoa do alto, tá? Eu vou pregar aqui de uma maneira profética, como se fosse Deus falando para você. E encare isso como sendo o próprio Deus. Se você me ama, tenha fome da minha presença. Ei, se você ama ao Senhor, você tem que ter fome da presença de Deus. O que é fome? É vontade. O que é fome? É desejo. O que é fome? É paixão. Se tem uma coisa que Deus se amarra, é em gente faminta pela presença dEle. Ei, quem ama a Deus tem fome da presença de Deus. Quem ama a Deus, gente, você deve, escute, o Jesus da Bíblia que curou enfermo, que limpou os leprosos, que ressuscitou morto, que expulsou demônio, é o Jesus que está vivo em nosso meio. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua dando poder e autoridade para quem tem fome, sabe, sobre todo o poder do diabo. Gente, Jesus está vivo, Ele é real, nós devemos. Agora, quanto tempo faz que você não deseja? Vou fazer uma pergunta para você, responda para você mesmo. Você já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você desejou
ver Deus se manifestar. Sabe aquelas coisas de doido que você fazia? Quando eu me converti, eu colocava uma cadeira de balanço e dizia assim: tu está aqui, balança essa cadeira de balanço. Eu colocava uma cadeira, Espírito Santo, senta aqui. Eu vou sentar, eu vou me ajoelhar aos teus pés, passa a mão na minha cabeça aqui. Gente, sabe o que é isso? Fome. E às vezes a gente fica maduro demais. Na verdade não é maduro demais, não, é seco demais. Paixão. Paixão não se explica, se vive. Ei, eu acredito que Jesus está vindo buscar uma igreja apaixonada, de gente que tem fome. Ei, todo avivamento foi precedido por fome. Quem faz Deus avivar a obra de Deus é gente apaixonada. Um dia Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. 500 pessoas ouviram, 120 pessoas tiveram fome para permanecer. E aí o Espírito Santo vem, e através de 120 homens e mulheres, o mundo inteiro é impactado pela glória de Deus. Ah, se Deus encontrasse nem que fosse um homem e nem que fosse uma mulher que tivesse disposto a ter fome da presença de Deus, o sobrenatural, o céu invadiria a terra e a glória de Deus se manifestaria. Fome de Deus. A Bíblia fala em Amós capítulo 8 versículo 11, e eu profetizo que a nossa geração viverá isso. Amós capítulo 8 versículo 11 diz assim, ó: estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, que enviarei fome a toda essa terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Eu acredito nisso em nome de Jesus. Eu acredito nisso, que Deus vai encher jovens do Espírito Santo. Sabe, quando Pedro se levanta debaixo da presença de Deus e prega o seu primeiro sermão, ele não precisou fazer apelo nem implorar não. Alguém pula lá do meio e diz: o que faremos, irmãos, para sermos salvos? Eu acredito no avivamento que começa em mim e em você e que vai transformar a sociedade. Eu acredito em nome de Jesus. Ei, fome, não tente saciar a sua fome com o alimento errado. Às vezes a gente acaba, todos nós temos fome de algumas coisas. Todo ser humano tem fome de significado. Ele quer responder a seguinte pergunta: por que estou aqui? Todo ser humano tem fome de significado. Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Para que eu existo? Todo ser humano tem fome disso. Jesus te dá isso. Jesus enche a sua vida de significado. Todo ser humano tem fome, sabe de quê? De pertencimento. Nós queremos encontrar alguma coisa que diga: esse é o meu lugar, eu faço parte disso. Por isso que Deus criou uma família biológica. O primeiro senso de pertencimento é a família biológica. É um lugar que deveria ser um lugar de segurança, de proteção. E quando esse plano falha, Deus pensou em outra família. A família espiritual, a família da fé, a igreja de Jesus. Por isso que eu costumo dizer que Deus nunca pensou na igreja como uma instituição religiosa. Ele pensou a igreja como uma família na fé. E a igreja não é um lugar para frequentar. Você frequenta shoppings, bares e lojas, mas a igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. É um lugar que eu faço parte. Todo ser humano tem fome de quê? Fome de identidade. Ele quer responder: quem eu sou? Quem sou eu? E eu quero lembrar você, em nome de Jesus, que você não é um fracasso. Você não é um derrotado, você não é um pecador, você não é um viciado, você não é um falido, você não é o seu pecado. Ei,
todos aqueles quanto o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho, você é filha. Há um lugar no coração de Deus para você, há um lugar de redenção aos pés da cruz de Jesus Cristo. Se alguém recebe essa redenção, diga amém. Todos nós temos fome, e essa fome não pode ser saciada por outro tipo de alimento, de maneira nenhuma. Jesus disse em João 6,35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. A fome é fundamental para a saúde, a fome é fundamental para o crescimento. Se eu não como, eu não tenho saúde, nem emocional, nem espiritual. Se eu não me alimento, eu não cresço. Diz a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 2. 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o que, gente? De coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ei, é desejar. Desejar. Agora, segunda coisa, se você me ama, repete comigo. Vamos lá, gente. Me busque de todo o coração. Ei, irmão, sai dessa de bom dia Jesus, boa noite Jesus. Bom dia Jesus, boa noite Jesus, obrigado Jesus. Fome, sabe, buscar. Qual é a prova de que eu desejo algo? É a busca. Quando eu quero, quando eu tenho fome, eu busco, eu vou atrás. Você lembra quando você namorava? Os mais antigos aqui ficavam 5 horas no orelhão. Não é do orelhão, eu fui lá atrás, né, irmão? Tem gente do caiu a ficha ainda aqui. Tem gente do cartãozinho da Telemar, ladrão. Gente, quando você está apaixonado, não tem distância, você busca. Amém? Quando você está apaixonado, não tem negócio, não tem tempo ruim. Pode estar chovendo canivete, tempestade, e tu não está nem aí. Quando você quer, você dá um jeito. Irmão, o que você fazia para jogar bola? Meio-dia, irmão, eu jogava bola meio-dia no asfalto. Chutava, quantas vezes eu ficava sem a cabeça do dedo. E no outro dia eu estava com o dedo lá todo amarrado, parecia Lázaro, jogando de novo. Por quê? Porque você quer, você deseja, você está buscando. Gente, eu estou falando aqui de paixão. Ei, que o Senhor plante no nosso coração uma paixão extraordinária pela presença dEle. Escute, por favor. Ei, eu acredito que Deus levanta os apaixonados. Eu me lembro quando eu me converti. Faz tempo, irmão. Quando eu me converti, eu me apaixonei por Jesus. E eu tinha assim uma rotina muito intensa com Ele. Eu me lembro que o pessoal do jiu-jitsu antigo aí, antigamente, todo mundo queria ter a orelha estourada, né? Para mostrar que é casca grossa. E aí o pessoal, os crentes das antigas, ei, a mulher, irmão, aí é do joelho calejado. Lembra do tempo do joelho calejado? Tem marca da oração. Eu não sei se orava mesmo, ou se passava no asfalto. Mas, o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Naquele tempo eu lembro que jovem sempre foi jovem e hormônios nunca se convertem. Pensa num negócio que nunca se converte a hormônio. O bicho continua possesso. Você pode ser cheio do Espírito Santo, o hormônio continua endemoniado. Né? Então não tem essa. Se você é homem, se você é mulher, né? Se você vai ter atração, não tem jeito. E aí o que acontece? Naquele tempo eu me lembro que eu buscava muito ao Senhor e consagrava, levava Jesus a sério e não queria beijar ninguém, nem ficar com ninguém, nem namorar com ninguém. E a galera pegava no meu pé. E cara, Jesus te salvou, mas não te abestalhou não. Tu é homem, rapaz, tu não... Né? E aí,
Gente, sabe o que aconteceu? Sabe o que eu vejo? É que o que eu vou falar aqui é para a glória de Deus. Escute. Quem está disposto a fazer o que ninguém está fazendo, vai viver o que ninguém está vivendo. Na minha geração que se converteu, ninguém vive aquilo que eu estou vivendo em Deus. Sabe por quê? Porque Deus não brinca com a sua busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a busca é fundamental, buscar a Deus de coração. Salmos 63, do versículo 1 ao 3, diz assim, o texto. Salmos 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Gente, o teu amor é melhor do que a vida. Diga glória a Deus. Ei, o amor de Jesus é melhor do que a vida. Ele diz, eu te busco intensamente. Não é de qualquer jeito, não é superficial, é intensamente. Número 3, se você me ama. Lembra lá quando Jesus pergunta para Pedro, Simão, tu me amas? Aí o que ele diz? O que ele diz para ele? Se tu me amas, eu amo, sim. Aí o que Jesus responde? Segura aí, irmão, olha para quem está de cá perto, cinto só um pouquinho. Se você me ama, ame aquilo que eu amo. E aí, preste muita atenção nisso. A gente está vivendo uma sociedade doente, dividida, aonde as pessoas rotulam você e você rotula as pessoas. E você tem um grupo ou vários grupos que você decidiu odiar. Eu odeio esses terroristas. Eu odeio esses esquerdopatas. Eu odeio esses homossexuais. Eu odeio os ricos. Eu odeio os religiosos. Eu odeio esses feiticeiros. Se você ama Jesus, você vai ter que amar aquilo que Ele ama. E você vai ter que aprender a olhar para a gente como Jesus vê gente. Porque você coloca rótulo, Jesus olha e vê um ser humano. É gente? Não, ele é isso. Não, eu quero saber se é gente. É gente? Não é bicho não, é gente, né? Preste atenção no que eu vou. Vamos ver aqui. Pedro tinha esse mesmo pensamento. E em Atos capítulo 10, versículo 28, a gente está vivendo um mundo cheio de preconceito. E o nosso preconceito é lindo. A gente justifica o nosso ódio. O nosso ódio é do bem. Olha o que Jesus diz, preste atenção por favor. Atos 10, 28. E lhes disse, Jesus manda Pedro falar com alguém que segundo a sua religião ele não podia ter contato nenhum. Segundo o seu costume ele tinha que odiar aquelas pessoas. Aí Pedro chega lá na casa do cara e diz assim, vamos lá, vocês sabem muito bem o que, gente? Que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo... Aí vamos lá, leia essa parte aqui. Não, quem foi que mostrou? Quem foi que mostrou? Me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Eu não gosto
problema é teu. Jesus ama. Você é de Jesus? Então você vai ter que aprender a olhar com os olhos de Jesus. Jesus está dizendo: se você me ama, você vai amar e vai olhar com os meus olhos. Que o Senhor nos livre de toda contaminação. Ei, nós somos a luz de Deus no meio das trevas. A única coisa que pode mudar esse mundo é o amor de Jesus Cristo. E que a gente venha transbordar esse amor. Amém, gente? Em nome de Jesus. Quarta coisa, se você me ama, escute, se você me ama, nunca substitua o seu tempo comigo por qualquer outra coisa, por mais nobre que seja. Ei, você quer ter mais da presença de Deus da sua vida? Você quer aumentar o seu relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo? Sabe qual é a moeda para isso? O tempo. E aí, a gente sempre vai ter. E aí preste atenção, vamos ler o texto, meu filho, por favor. Coloca aí para mim, por favor, Lucas capítulo 10, do versículo 39 ao 42. Lucas capítulo 10, do versículo 39 ao 42. Leia comigo, bora lá? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, fazendo o quê? Ela ficou sentada onde, gente? Olhe para mim, quanto tempo faz que você não senta aos pés do Senhor? Como é que anda o nosso tempo aos pés do Senhor? E aí Maria senta. Continua, diz assim: Marta, porém, estava o quê? Ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Escute, sua carreira é importantíssima. Sua estética e sua saúde tem que ser cuidada. Seu ministério é importantíssimo. Sua família, seu entretenimento, tudo tem seu tempo. Mas jamais negocie o seu tempo aos pés do Senhor. Ele disse: uma coisa é necessária. O diabo luta para nos tirar dos pés do Senhor. O diabo luta para nos tirar desse lugar de segurança, queridos. É nesse lugar que nós somos abastecidos. É nesse lugar que o Senhor nos enche. Número 5, se você me ama, escute, se você me ama, escute, se você me ama, descobrirá que só estará plenamente satisfeito aonde? Olhe para mim, irmãos. Você vai descobrir. Escute, a vida cristã, todo mundo que tem uma trajetória sabe que a gente tem altos e baixos. Tem momentos na vida cristã que a gente se sente assim, o super-homem e a mulher maravilha. Sim ou não? A gente se sente cheio do poder. Meu Deus, eu estou... Tem momentos que a gente se sente assim, imbatível na presença de Deus. E tem momentos que a gente se sente... Eu me lembro que quando eu me converti, irmão, eu não tinha nada. Eu era o Zé Mané, o irmão do zero à esquerda, o primo do Zé Ninguém. E assim, se alguém perguntasse para mim: tu tem medo de alguma coisa? Tu tem algum problema? Gente, para mim eu não tinha problema nenhum. Para mim minha vida era perfeita. E tem mais uma coisa: para mim não tinha nada impossível. Eu acreditava em qualquer coisa que Deus falasse. E naquele tempo eu era extremamente feliz, completo, realizado. E aí o que acontece? Já teve momentos na minha vida que eu senti que eu me afastei de Deus, mesmo estando na igreja, mesmo sendo pastor. Eu percebi que o meu relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo não estava como deveria estar. E já teve momento de eu estar
num lugar maravilhoso, hotel maravilhoso, num lugar chique, com gente servindo, comida na mesa, e eu me senti a pior das criaturas, completamente insatisfeito, se sentindo infeliz, achando que eu precisava de algo, de alguma coisa material a mais para poder me completar. Sabe o que eu aprendi? Que quando você tem um relacionamento com Jesus próximo, quando você tem intimidade com Ele, você pode até não ter nada, mas você sente que tem tudo. Mas quando você está distante dele, você pode estar com tudo, mas você sente que não tem nada. Porque só a presença de Deus é que torna o homem plenamente satisfeito. Quem está me entendendo, diga amém, gente. Plenamente satisfeito. Jesus, ele vai dizer em Mateus 5, 6, coloca o texto para mim, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Diga glória a Deus. Número 6, escute. Número 6. Se você me ama, não se acostume a sorrir daquilo. Vamos lá, gente. Se você me ama, daquilo que me faz chorar. Coloca aí Efésios 4, do 22 ao 24. Efésios 4, do 22 ao 24. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem o quê? Renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser o quê, gente? Semelhante a Deus, em justiça e em verdade e em santidade, provenientes da verdade. Gente, escute. Revestir-se do novo homem, criado para ser o quê, gente? Olhe para mim. Eis. Você lembra que quando falava você vai ser parecido com Jesus, seu coração queimava? Você queria ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus em santidade, em bondade, em amor e em justiça. A gente falava isso, cara, eu quero isso, eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero agir como Jesus agia, eu quero falar, eu quero se comportar como Jesus, eu quero sentir como Jesus sentia. E muitas vezes a gente acaba se acostumando, sorrindo e achando normal aquilo que faz Deus chorar. E no versículo 30, aqui de Efésios 4, no versículo 30 de Efésios capítulo 4, coloca aqui, diz assim: não entristeçam o quê? O Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olhe para mim. Tem gente aqui, isso aqui é profético para você, que o Espírito Santo tem falado com você. Você faz aquilo que faz Deus chorar, e você sente o Espírito Santo falando: filho, não é por aí. E ele fala, e você ignora, e você ignora, e você passa por cima de todos os sinais de alerta. Não é ninguém que está falando para você, não, é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você é de Deus. Ele fala com você, não é ninguém não. Não precisa ninguém vir falar nada não. É Ele que fala com você. E você atropela isso, você ignora. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Você entristece o Espírito Santo. E você perde a sua comunhão. Você perde esse relacionamento tão lindo com Jesus. Escute. A Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo de número 1. Oséias capítulo 6, versículo de número 1, diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas Ele sarará as nossas feridas. Existe um caminho de volta. Existe um caminho de restauração de Deus.
Pedro achava que era o final da linha. Pedro dizia: ele não vai me perdoar. Logo eu, que errei tão feio. No momento que ele mais precisou, de um amigo, eu neguei. Jesus olha para ele e diz assim: eu sei que você está sentindo mal com o que você fez, mas eu tenho uma pergunta para você. Você me ama? Eu conheço a tua fraqueza. Eu quero saber se você me ama. E se você está disposto, apesar das tuas fraquezas, a ter um relacionamento comigo, o Senhor. Porque eu tenho poder de fazer aquilo que você não consegue fazer. Escute. Coloca o último slide, por favor. Escute, o último. Escute. Se você me ama, eu te mostrarei que o recomeço pode ser a melhor estação da sua vida. Ei, existe um recomeço de Deus para você. Ei, olhe para mim, tem jeito sim. Você está me ouvindo? Tem jeito sim. E o último texto que eu quero ler com vocês, já vou chamar o pessoal do louvor aqui. Está lá em Isaías 44:3, coloca na Almeida, na ARC. Olha o que diz a palavra de Deus. Fique de pé em nome de Jesus no seu lugar. Fique de pé. Leia comigo, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui desejam que Deus aumente a sua sede e a sua fome da presença de Deus? Quantos querem aumentar o seu nível de amor e melhorar o seu relacionamento com Jesus? Escute. Olha o que ele diz aqui. Vamos lá, gente. Porque água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que o Senhor encontre o nosso coração cheio de fome e de sede. Levante a sua mão, coloque uma mão no coração, a outra levante ao céu. Peça do Espírito Santo: Deus, restitui a minha fome por Deus. Deus, melhora o meu relacionamento contigo. Levante a sua voz, fale com Deus. Diga: Deus, eu quero um lugar aos teus pés. Deus, eu quero um lugar aos teus pés. Eu não quero mais ser roubado desse momento. Deus, eu não quero estar igual Marta, atarefado, angustiado, preocupado com muitas coisas, por mais nobre que seja. Eu quero te amar, eu quero te servir, porque aos teus pés é o meu lugar de descanso. Aos teus pés eu encontro paz. Ah, meu irmão, comece a buscar a presença de Deus de maneira apaixonada, de maneira intensa. Comece a dizer para Ele que você sente falta, que você sente saudade desse relacionamento e dessa intimidade com Ele. Adore a Jesus, Ele está aqui. Louve a Ele, busque a presença dEle. Vem, Espírito Santo de Deus nesse lugar.